Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa introdução ao Python. Falaremos agora de operações com strings, né? Como manipular strings. Coisa ainda bem básica, né, pessoal? Não vou avançar demais nas strings porque nós teremos uma aula monstruosa, gigantesca só sobre strings, tá bom? Então, tá aqui criando uma variável do tipo texto, cujo nome é texto e contém Olá Mundo, certo? Com aspa dupla. Eu não vou nem botar mais aspa dupla ou aspa simples, que é a mesma coisa, certo? Então não vai fazer diferença. Olá mundo, veja que aqui eu tenho um espaço e tenho o meu sinalzinho aqui no final. Então tudo isso faz parte do meu texto. Muito cuidado, strings não são números. As operações que a gente faz com numéricos não são as mesmas que nós faremos em strings. Por exemplo, se eu pegar aqui esse texto que é Olá Mundo e fizer texto menos 1, isso é coisa de doido, né? Não funciona. Como é que eu vou dizer Olá Mundo menos 1? O texto alô dividido por 123. Não faz sentido. Texto recebe, ou texto vezes alô. Também não faz sentido. 15 texto mais 2. Não dá certo. Isso aqui é texto, não é um numérico. Porém, existem algumas operações que a gente pode fazer em cima dos textos. Um deles é a operação de concatenação. Como o nome já disse, serve para concatenar, juntar, compactar dois textos em um só. Então, se eu tenho aqui a variável x, que é banana, e a variável y, que é espaço com espaço canela, então se eu fizer print x mais y, aqui eu não estou somando, eu estou concatenando, porque aqui é um texto, ok? Então sairá banana, espaço, com espaço, canela. Tudo bem? Então, nós temos o operador repetição, né? Que é quando você quer repetir um texto. Ok? Então, se eu fizer aqui blá vezes 10, sairá blá, 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 blá 10 vezes. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer uns testes aqui. Vocês vão ver que essa parte aqui tá belezinha. Essa aqui é show, né? Não tem problema nenhum. Mas daqui para cá vai começar a dar erro, certo? Então, vou tentar executar e já vai dar erro, tá bom? Então, executando. Então, veja que o Python, ele tenta, na medida do possível, informar onde é que está o erro. Slide 15, tá aqui, slide 15, linha 2. Então, ele escolhe mais ou menos aqui nessa linha, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, aqui por perto da linha 2 tem um erro. E a gente viu que a gente tentou fazer uma subtração em cima de uma coisa que é texto. Então, isso aqui não faz sentido, deixa eu comentar. Certo? Não falei muito dos comentários porque nós falaremos mais na frente, né? Ou seja, eu apenas estou ignorando esse comando, ele não será executável. Próximo. Ele vai dizer que agora, ó, houve um erro ali próximo da linha 3, no comando texto, recebe alô dividido por 123. Ele também não aceitou, a gente sabe o motivo. Próximo. Também não vai aceitar, né? Não aceitou, alguma coisa aqui está errada, a gente sabe o motivo. Executando. Eu tentei somar o 15 str mais 2 int, né? Então, isso aqui não faz sentido, então erro também. Pronto, agora veja que tudo que era de errado está comentado. Então, esse comando está certo, esse está certo, 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 certo. Executando agora vai ser alguma coisa aí na nossa tela, finalmente, né? Então, print texto, o que é que tem dentro de texto? Olá, mundo. Veja, eu tenho aqui x, que é banana, y é espaço com espaço canela. Se eu botar print x mais y, banana com canela, respeitando aí os espaços. Veja que aqui eu tenho blá, espaço vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós vimos que atribuições servem para criar variáveis. Nós temos atribuições simples, onde eu crio uma única variável, eu disse que x recebe 2, eu estou criando a variável x, e logo na criação atribuindo o valor 12 para ela. Nós podemos criar várias de uma única vez. Aqui eu estou criando duas variáveis x e y, cujo conteúdo das duas é 100. Então, se você precisar de várias variáveis únicas, ela para, está aí. x, y, x é igual a y, que é igual a 100. Temos aqui a, b, c. Aqui, x terá o conteúdo 100 e y também terá o conteúdo 100.
Mas se você quiser várias variáveis com conteúdos totalmente distintos, você pode separar apenas por vírgulas. A, B, C recebe 5, vem para A, UFP vem para B e C recebe o complexo 5 menos 4J. Temos também as compostas. Nelas eu tenho uma atribuição, certo? Que é a criação de uma variável, né? Sendo que eu vou aproveitar alguma coisa que já tem dentro dela. Ou seja, é uma operação seguida de uma atribuição. Neste caso, eu vou aproveitar o conteúdo que já tem dentro de x e colocar mais 12. Como aqui eu criei? Vamos supor que eu criei a variável x bem aqui, que é igual a 100. Ok? Criei a variável x bem aqui, cujo conteúdo é 100. Então, quando eu fizer x mais 12, significa o quê? Que eu vou aproveitar o conteúdo que já tinha anteriormente, que no caso é 100, vou somar com 12, que vai dar 112, e o resultado dessa operação será seguido por uma atribuição, ou seja, x recebe 112. Aqui, se eu tiver o x, que no momento tem 112, e eu fizer x menos igual a 2, significa o quê? Que eu vou pegar o conteúdo que já tinha dentro da variável, que era 112, faço uma subtração por 2, que dará 110, e o resultado dessa operação será seguido por uma atribuição para dentro da própria variável x. Ou seja, ao final desta operação, x terá 110. Então, eu tenho uma soma seguida de atribuição, a subtração seguida de atribuição, a multiplicação seguida de atribuição. Temos a divisão real, a divisão inteira e também com o resto, certo? Ou seja, atualiza com a soma, atualiza com a subtração, com a multiplicação, atualiza com a divisão e atualiza com o resto. Exemplificando aqui, eu tenho A é 12, se eu fizer atualiza o A com 10, ou seja, A já tem 12, 12 mais 10 dá 22, 22 vai para dentro de A, B e C recebem 100, vou aproveitar o que tem dentro de B, que é 100, e fazer uma subtração com 5, ou seja, B a partir desse ponto terá 95. Vou dizer o seguinte, DEF contém D, 5, E, UF e C, o complexo 5 menos 4J. Temos as atribuições condicionais, ou seja, determinado se um teste aconteceu, eu atribuo um valor, se não, eu atribuo outro valor. Então, nós podemos fazer com várias linhas, neste caso, utilizando o if, que a gente ainda não viu oficialmente, veremos oficialmente só em uma aula dedicada para isso. Então, eu tenho aqui a variável valor, que recebe nada, apenas para criar a variável valor. Se teste for verdadeiro, então o valor receberá o conteúdo 10. Se teste for falso, então o valor receberá o conteúdo menos 10. Veja que eu utilizei 1, 2, 3, 4, 5 linhas só para fazer essa atribuição. Eu posso fazer essa mesma atribuição com apenas uma única linha. Veja, qual é a sintaxe? Eu vou fazer uma variável, qualquer que seja, ela vai receber um valor se o teste for verdade. Então, valor if true, else se não, valor falso. Ou seja, esse valor aqui será atribuído à variável se esse teste der verdadeiro, ou então essa variável receberá este valor aqui se esse teste der falso. Exemplo aqui, x recebe 10 se o teste for verdadeiro. Se não, receberá menos 10. Okay? Isso daqui faz absolutamente a mesma coisa que isso daqui. Certo? A diferença é que aqui consumiu várias linhas, aqui só uma única linha. Vamos lá. Eu tenho aqui um exemplozinho, né? Onde eu tenho duas variáveis, a variável média e a variável status, onde média tem o valor 7.999 e status tem nada, né? É um texto que está vazio. Então, se média for maior ou igual a 7, então será impresso aprovado. Se não, se média não for maior ou igual a 7, será impresso reprovado.
Como a minha média tem 7,9, então 7,9 é maior do que 7. Então, será impresso aprovado. Eu posso fazer esse mesmo comandozinho aqui, só que utilizando uma única linha. Status recebe aprovado se média for maior do que 7, que é o caso aqui, né? Então, este conteúdozinho vem para cá. Se não for maior ou igual, maior ou igual a 7, então será impresso reprovado. Vou agora trocar este valorzinho aqui, eu vou botar 6,999, executando. Beleza, pessoal? E para finalizar, falaremos sobre sintaxe e sobre semântica, né? Programar é a arte de corrigir erros. Por quê? Porque existe uma lei terrível que diz o seguinte: se uma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Então, se a gente pode escrever errado, pode codificar errado, pode pensar errado os nossos programas, então vai dar errado em algum momento, certo? Então, existem vários tipos de erro e eu vou apresentar alguns para vocês, né? Então, como existe uma grande possibilidade de alguma coisa dar errado, então nós temos que aprender a encontrar o erro e corrigir o erro, se possível, né? Nós chamamos essa correção de debugar ou depurar, né? Que é limpar o nosso código, deixar o mais limpo possível, de preferência executável de forma correta. Então, sintaxe. Pessoal, quando a gente fala da sintaxe, a gente tem que respeitar a estrutura do programa e as suas regras, né? A gente já viu algumas dessas estruturas. Por exemplo, aqui temos o if, a palavra reservada, seguida do teste. Depois do teste eu tenho que ter obrigatoriamente 2 pontos, certo? Se eu tiver utilizar um else, eu tenho que utilizar o else seguido de 2 pontos. Tem outras regrazinhas aqui, por exemplo, de sintaxe. Em Python, veja que aqui é um bloco de comandos que só tem um único comando, e aqui é outro bloco de comandos que também só tem um único comando. Pessoal, em Python, essa distânciazinha aqui é cruel. Se você botar na mesma linha aqui, ele vai dizer que isso é um erro de sintaxe. Então, você tem que ter o que nós chamamos de indentação. Falarei sobre isso mais tarde, certo? Por exemplo, aqui é outra sintaxe. Eu tenho que definir o nome da variável, tem que ter a atribuição, tem que ter o valor verdadeiro, depois, obrigatoriamente, a palavra if, depois o teste, depois o else, depois o valor falso. Se não tiver obrigatoriamente nisso daqui, nós teremos um erro de sintaxe, certo? Em português, uma regra seria toda a frase tem que começar com letra maiúscula e terminar com ponto. Pronto, isso é uma regra de sintaxe. Se você começa com letra minúscula ou se você não finaliza com ponto, significa que você errou seu portuguesinho sintaticamente, certo? Em Python, uma regra para definir nomes. Isso aqui é um erro de sintaxe. Por quê? Porque começou com número. Nós vimos que não pode começar com número, certo? Então vai gerar esse erro bem aqui. Um nome UFP, file na linha 1. Veja que ele já está até apontando. Olha, tem alguma coisa errada mais ou menos bem por aqui. Quando houver um erro de sintaxe, é a melhor coisa do mundo, é fácil. O Python vai dizer, olha, tá por aqui, te vira. Ele ainda dá uma dicasinha aqui, né? Então o programa para na mesma hora e aí você vai, sim, entendi. É só ler lá a mensagem de erro, certo? Então esses são os erros de sintaxe. Tem uma segunda classe de erro que é de semântica. Essa é cruel, né? Significa o quê? Que o erro não está na estrutura do programa. O erro está entre a cadeira e o teclado, ok? Foi quem escreveu que escreveu uma coisa absurda, certo? Por quê? Porque o programa tem uma lógica e essa lógica tem que fazer sentido. Então, se você fizer um programa que não faz sentido, mas respeitou todas as estruturas, então foi você que fez errado, não foi o programa, né? O programa está certo. O programa está certo com a lógica errada. Em português, vamos entender mais ou menos. Um lenço caiu e pelo barulho o mesmo é verde. Veja, começou com letra maiúscula, terminou com ponto, sujeito, verbo, predicado, concordância verbal, concordância nominal, tudo lindo, maravilhoso, tudo perfeito.
Não faz sentido, coisa de doido. Em Python, salário líquido recebe salário bruto mais os descontos. Não é verdade? Belezinha, entendido? Claro que não. Essa coisa de doido. Não é mais os descontos. Como é que o salário líquido vai ser maior do que o salário bruto? É líquido, já é descontado, então é menos os descontos, certo? Então aqui, ó, foi você, programador, que escreveu errado, tá certo? Então muito cuidado, muito cuidado. Isso é cruel e é extremamente frequente. E para piorar, são os dos piores erros possíveis. Né? Às vezes você demora uma eternidade para encontrar um farelinhozinho fora do lugar, um sinal trocado, um parêntese que não casou com outro parêntese, você que achava que ia somar, multiplicar só esse trechinho, somou, multiplicou um trechão, é terrível. Então, professor, como é que eu faço para encontrar esse negócio? Pratique, meu amigo, pratique, 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 faça teste. Às vezes dá vontade de arrancar os cabelos, mas é assim mesmo. Com o tempo as coisas ficam mais fáceis. Então, na ocorrência de um erro de semântica, meu povo, a sintaxe está perfeitinha, todas as regras foram respeitadas, certo? Então, se tudo foi respeitado, o programa vai ser executado. O problema é que ele vai fazer o que você mandou. Se você mandou fazer uma coisa errada, então ele vai fazer a coisa errada, certo? Então, se vire para encontrar e se vire para corrigir. São os tipos mais difíceis de erro de encontrar. Também existem os erros de runtime. Os erros de runtime, então, são casos especiais, específicos de erros semânticos. São erros que só ocorrem quando o programa é executado. Então, antes de executar o programa, não tem como saber se vai dar certo ou se vai dar errado. É só executando. Por exemplo, apagar um arquivo que está aberto. Então, se o arquivo está aberto, o sistema operacional vai proteger o arquivo. Olha, não vou deixar você apagar esse arquivo porque ele está sendo usado. Né? Se não é por você, é por outro usuário. Então, esse arquivo aqui está protegido, ninguém pode apagar ele. Né? Ou eu tentar apagar um arquivo que não existe. Né? Ou então tentou abrir um arquivo que não existe mais. Certo? Só dá para saber no momento da execução do programa. Outro exemplo, divisão por zero. Né? Você pegou lá, abriu um arquivo, pegou uma carrada de número lá e começou a fazer cálculo, e num determinado momento você fez uma divisão por zero. Abrir um link inválido. Você, lá no seu programa, você mandou abrir um arquivo que não existe, uma página web, uma conexão do banco de dados que não existe, certo? Acessar uma posição inexistente de um vetor. Vamos supor que você tem um vetor de tamanho 10. Uma lista, por exemplo, de tamanho 10. Mas, em um dado momento, você aumentou a lista, diminuiu a lista. Então, agora a lista só tem, digamos, 5 elementos. Mas você tentou acessar a posição 10. Mas, olha, poderia ser que em algum momento anteriormente essa posição 10 existia, mas agora não existe. Então, são erros em tempo de execução. São erros mais raros, né? Mas às vezes dá um trabalhozinho para você encontrar. E agora os comentários, né? Os comentários, pessoal, são recursos apenas para facilitar a vida do programador. Para quê? Para você lembrar do que aquele trecho de código faz, ou para você dizer, olha, tá faltando isso daqui é uma equação de não sei quem, de não sei o que lá, que precisa ser corrigida, certo? Olha, aqui está dando erro. Ou então, esse programa foi criado por fulano de tal, no dia tal, assim, assado. Beleza? Então, são apenas comentários que eles não serão compilados, não são comandos, tá certo? Então, são apenas lembretes para você, programador, ou então para alguém que vai corrigir o seu programa, certo? Aqui você pode fazer um comentário com várias linhas, então você utiliza 3 aspas duplas para começar e 3 aspas duplas para finalizar. Isso daqui é legal quando você vai fazer um comentário gigantesco, certo? Então você só marca aqui no começo e depois marca no final, certo? Então tudo que tiver entre essas 3 aqui, tudo será ignorado, será apenas lembrete. Você também pode fazer comentários de uma única linha. Eu já fiz nessa aula, né, alguns exemplos de comentários, né? Não expliquei, mas tá aqui, né? É só colocar o cerquilha ou o jogo da velha ou sustenido, né? Ou então agora hashtag, né? Então, cerquilha declara as variáveis auxiliares, então veja que é só um lembretinho. Então, variável auxiliar, valor 1, valor 2, valor 1 é 5, valor 2 é 2. Pronto. Você pode botar
no começo da linha ou pode botar ao final da linha. Tudo que tiver do cerquilha para frente será ignorado, ok? Você pode também fazer quebra de linhas. Em alguns momentos o seu programa vai ficar monstruosamente grande, né? Você mandou um comando grande demais e aí fica difícil de ver, de interpretar, de ler. Então você pode quebrar que o Python continue entendendo que o comando continua na próxima linha, certo? Nós chamamos isso de quebra de linha. Então, uma quebra de linha seguida por uma contrabarra, né? Geralmente nós utilizamos a barra para a direita. Aqui no caso, a quebra de linha é uma barra à esquerda. Então ele continua. Primeiro ele faz essa multiplicação, quebrou aqui, né? Então ele continua aqui, faz essa divisão e depois ele vai fazer a soma desse resultado com esse resultado. Você também pode continuar na próxima linha após uma vírgula, certo? Tem uma lista aqui de vários valores. Então B tem os valores A, B, C, D e E. Não vou detalhar, nós saberemos mais para frente. E temos também uma lista, né? Aqui no caso, uma lista que tem todos os valores de 1 a 10. Por enquanto não faz sentido. Ou seja, C é muito parecido com isso daqui. Em vez de ter A, B, C, D, E, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Também um comando quebrado através de uma vírgula. Então, quando seus comandos estiverem muito grandes, você pode utilizar uma vírgula ou uma contrabarra para continuar na linha seguinte. Então, ficaremos por aqui. O conteúdo dessa aula está encerrado. Nos veremos na próxima. Tchau, tchau.